Em 2021, o perfeito será visto em você. Aleluia. Pai, nós te damos graças nessa noite tão especial. Nós te damos graças por cada família, por cada pessoa que está aqui ou está nos assistindo agora. E queremos, Pai amado, submeter nosso coração, nossa mente, nossas vontades ao Senhor nessa hora. Declaramos, Pai amado, todo espírito cativo ao teu senhorio nesse lugar, para que não haja nenhuma interferência na comunicação, e tudo aquilo que o Senhor deseja que seja falado, possa chegar de maneira clara na vida e no espírito de cada pessoa que está aqui. Senhor, nós declaramos tua graça e o teu favor, nós declaramos a unção apostólica e profética, Pai amado, permeando esse ambiente e trazendo vida à tua palavra, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos vindo de dias onde o Senhor tem nos falado muito a respeito de famílias. Nós acabamos de chegar de um retiro de casais que foi muito especial, muito impactante. Antes desse retiro de casais, a pastora Zelinda, junto com o departamento de adolescentes, produziu um trabalho fantástico. Nós passamos uma tarde aqui sendo alertados do que está acontecendo hoje, através de internet, redes sociais, e como essa agenda ideológica tem penetrado os nossos lares de uma forma terrível e assustadora. De fato, aquele dia foi um dia de alerta. Eu fiquei foi muito indigesto tudo aquilo que a gente viu, porque isso está acontecendo diante dos nossos olhos, isso está chegando dentro das nossas casas. E ontem também foi um dia muito especial, porque na sequência desse trabalho de alerta aos pais, ontem foi um dia onde eu tive a oportunidade de estar aqui juntamente com esse trabalho dos adolescentes, e nós passamos toda a tarde até o final do dia com crianças e adolescentes de 10 a 15 anos de idade, ministrando, falando, e esses desafios que a pastora Zelinda dá para a gente, né? Ministrar para crianças de 10 a 15 anos. Como que você se faz compreender para um público desse? Só pelo Espírito, né? Era mais fácil eu pregar para 10 mil pessoas na África do que falar para crianças de 10 a 15 anos. É um desafio, você se sente deslocado, mas foi impactante a experiência para a minha vida. No final, quando nós chamamos eles aqui à frente, nós começamos a orar, um sentimento de compaixão. O Espírito me permitiu discernir o coração daquelas crianças e adolescentes, e eu fui tomado por um choro que fazia tempo que eu não tinha. Eu sentia a dor dos desafios que essas crianças e adolescentes estão enfrentando, e muitas vezes estão passando por tudo isso desapercebido dos olhos dos pais. Às vezes nós nos encontramos distraídos com tantas coisas, parece que existem tantas coisas importantes, que aquilo que de fato tem valor está passando debaixo dos nossos olhos e a gente não percebe. Então o Senhor começou a mostrar o quanto Ele vem enfatizando nessa casa nos últimos meses, dias, a atenção que nós precisamos concentrar com relação ao aspecto família. E no retiro de casais aconteceu um fato, que nós já estávamos lá e o apóstolo Eli foi passar o dia conosco no sábado, e quando ele saiu aqui, eu tô com um toalha aqui, obrigado meu amigo, até porque você está me trazendo uma rosa, velho, tô com uma branca. Obrigado, André. E quando o apóstolo Eli chegou lá em Ubatuba, no retiro, ele nos comunicou que o Espírito Santo tinha trazido para ele uma palavra profética. Ele falou assim: ouvi claramente do Senhor a palavra famílias estratégicas. Repita comigo: famílias estratégicas. E nessa noite, o que nós vamos falar é a respeito dessa palavra profética que o Senhor trouxe ao apóstolo Eli. Depois daquele dia, essa palavra ficou reverberando no meu espírito. Famílias estratégicas. O que será uma família estratégica?
qual será o conceito de Deus para uma família estratégica? Qual é a nossa parte nesse conceito de família estratégica? E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículos do 13 ao 18. 1 Reis 19, do 13 ao 18. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. Uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a sua aliança, destruíram os altares, mataram profetas ao fio da espada, e eu fiquei solitário. Repita comigo: solitário. Restou somente eu, e agora também procuram tirar minha vida. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e a Elishá ben Shafá, Eliseu, filho de Safate, da cidade de Aveu-Meholá. Se você quiser ler isso aqui comigo, a gente começa a orar em línguas juntos. Vamos lá. Aveu-Meholá, Bel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará, e o que fugir da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas pouparei em Israel 7.000 homens, de todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, todos aqueles cujas bocas não o reverenciaram, as imagens beijando-as. Esse texto de Elias, ele aponta para um cenário que me chama muito a atenção. Eu não sei se todos vocês conhecem, a grande maioria daqueles que estão habituados com as escrituras conhecem esse texto. Mas eu quero voltar um pouquinho para aqueles que eventualmente estão vindo pela primeira vez à igreja, não estão acostumados com a palavra. Elias foi um dos maiores profetas da história. Um homem grandioso, um homem que ouvia a voz de Deus, que falava com Deus, que manifestava sinais, que era respeitado por reis e autoridades da época. E esse homem tinha acabado de enfrentar cara a cara os profetas de Baal, e tinha vencido. Ele foi aquele cara que fez um desafio de altares. Os adoradores de Baal levantam um altar a Baal, e ele faz um altar ao Senhor, e ele faz o fogo descer do céu e consumir o holocausto. Que coisa incrível! Que homem cheio de poder e graça e autoridade dadas por Deus. E esse homem, pouco tempo depois desse fato, se vê numa situação como essa. Ele entra numa caverna, se sente completamente solitário, abandonado, e com uma sensação de cansaço. Eu estou cansado de lutar. Eu estou cansado de ver as trevas avançando. É muita gente. O som, a voz do inimigo está me incomodando, está me sufocando. Eu olho para todos os lados e vejo os homens de Deus rejeitando a palavra, derrubando altares, quebrando as alianças que fizeram com Deus, e as trevas avançam. Ele falou: só ficou eu, só restou eu. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para o cenário dos dias que nós estamos vivendo, e uma sensação de avanço das trevas começa a tomar conta e sufocar o nosso coração. Aquela reunião com os adolescentes, ela produz em nós você fica assombrado de ver a ousadia com que tudo está sendo feito e trabalhado de forma organizada para desfazer e destruir as famílias a partir dos filhos. E você vê, caramba, eles estão bem organizados, o negócio está avançando. Quando você vê essa agenda ideológica, parece que quase que sufocando a voz da igreja. E você começa a olhar tudo isso e fala: onde vai parar? No meio de tanta injustiça,
de tanta arbitrariedade, de uma loucura que a gente vive hoje no que diz respeito ao cenário político. Você já não sabe mais quem manda, quem não manda. Além de tudo isso, vivendo um período pandêmico com um vírus que tem devastado não só a saúde, mas as emoções de milhares de pessoas. Hoje de manhã eu falava sobre isso, da experiência que eu tive com o Covid. Em junho do ano passado, quando eu fui infectado, de lá para cá, as minhas emoções demoraram muito para entrar no eixo. Eu não fui entubado, a minha situação não ficou grave, apesar de ter sido uma experiência terrível, horrível, mas o mais assustador para mim é como esse vírus interferiu nas minhas emoções. E quando eu falava isso pela manhã, eu recebi várias mensagens hoje sobre essa palavra. E algumas pessoas falando assim: é impressionante o que você descreveu, é exatamente o que eu senti. Depois do Covid, parece que as minhas emoções não voltaram para o lugar. Porque não é só a enfermidade, é todo um cenário construído junto com isso, de incerteza. A semana passada eu estava para ir vacinar minha filha. De repente sai uma nota do Ministério da Saúde: não é para vacinar adolescente. E você fica assim: você vai ou você não vai? Você faz ou você não faz? Eu vou para Ribeirão Preto, lá, chego lá, a pastora me fala assim: minha filha foi internada com... Como? Minha neta, do quê? Não, mas qual que é o nome? Miocardite. Eu estou falando que a mulher falou que a filha foi internada, ela está falando: não, minha neta. Não faz diferença se foi a filha ou a neta, mas é miocardite. Então quer dizer, o efeito da vacina, né, que às vezes parece uma coisa tão distante, eu vi pessoas dando relatos que de fato tiveram problemas muito perto. Então você não sabe para que lado você vai. Tudo isso produz um cenário de medo, de incerteza, de segurança, sem contar a parte econômica e financeira. Quantas pessoas foram assoladas financeiramente por causa dessa pandemia? E sabe qual é o pior? Situações que você não sabe nem como vai ser depois. Um restaurante, cara, abre de novo, fechou. Abre de novo, não abre, porque você não sabe o que acontece. Então esse cenário de incerteza, esse cenário de pressão, todos esses problemas da vida, as realidades que nós estamos vendo nos conflitos familiares, a luta por manter um casamento, por preservar os filhos, e parece que todo o trabalho parece que é pouco, você se vê, parece que muitas vezes nadando contra a corrente, e um avanço das trevas, e de repente você vai se sentindo sufocado, e a sensação que você tem é a mesma que Elias: eu me sinto sozinho, eu me sinto sozinho. Eu me lembro que nos últimos anos, algumas vezes eu falei sobre isso, das dificuldades pelas quais eu passei e como eu me senti sozinho no meio delas. E às vezes meus pais me ouviam ministrar e eu chegava na casa dele e meus pais falavam assim para mim: filho, como que você diz isso? Nós sempre tivemos com você. Pai e mãe preocupado, né? Meus irmãos: nossa, como que você fala que você se sentiu sozinho? A gente sempre esteve do teu lado. A Leila, meus filhos, e sem contar na quantidade de irmãos que eu tenho nessa casa. Mas a realidade é que quando esse tipo de cenário começa a ser construído nas nossas vidas, você pode estar cercado de pessoas que te amam, mas você sente que você está sozinho. Parece que nada, nenhuma palavra é suficiente para trazer respostas às tuas angústias e aflições. Será que só eu já me senti assim, ou alguém aqui pode levantar a sua mão? Olha para o lado, mantenha sua mão levantada, olha para o lado, vê se isso é uma coisa anormal, ou se o que eu estou falando tem sentido. Irmãos, eu tenho entendido que a nós apóstolos, Deus nos coloca para sentir as dores do corpo. Nenhuma das dores que eu sinto dizem respeito somente a mim.
Então todas as vezes que eu falo de algo que eu estou vivendo, eu sei que tem pessoas vivendo as mesmas coisas, porque Deus nos permite experimentar uma sensação de impotência, uma sensação de desajuste, uma sensação inexplicável de solidão, cercado de pessoas que te amam. E isso alimenta ainda mais o pensamento de que as trevas estão avançando, né? A gente olha para as estatísticas, a gente olha para os cenários. Eu vejo pessoas me dizendo assim: Zelinda, não vale a pena ter mais filhos hoje. Não, é muito complicado ter filhos. Você viu os cenários que as pessoas estão trazendo? É difícil ter filhos. E parece que a gente vai sendo governado por um sistema de crença desenvolvido nesse mundo, porque assim como você pensa, aquilo que você pensa é o que te governa. Eu estava vendo, em 1960, sabe qual era a média de filhos que uma mulher tinha? Em 1960, uma mulher tinha no Brasil aproximadamente 6 filhos. Sabe qual a média de filhos que uma mulher tem no Brasil hoje? 1,5. O que aconteceu de 1960 para cá? O que aconteceu na cultura e na mentalidade da sociedade? Que a Bíblia nos diz que os filhos são herança do Senhor, que feliz é aqueles que enchem de filhos a sua aljava, que é bênção do Senhor ter filhos e ter muitos filhos. O que acontece? Que a palavra de Deus parece que se torna mentirosa, e todas essas estatísticas parecem que começam a ter mais força na sociedade, ao ponto de mudar uma cultura, mudar uma mentalidade. Não, filho dá trabalho, não, filho custa caro. E parece que a gente vai abrindo mão das verdades para nos adaptar a um pensamento que é intencionalmente construído para mudar a cultura de uma nação. Agora, eu quero te dizer, eu quero te despertar para uma realidade. O que nós estamos vivendo hoje não é novidade. O que nós estamos vivendo hoje, por mais que pareça que a gente está vivendo um momento único na história, muitos homens de Deus e muitas pessoas passaram por isso ao longo da história nas Escrituras. Essa sensação de avanço das trevas é exatamente o cenário que Elias vivia naquele texto que eu li. Até que Deus fala assim: desperta, você está achando que só sobrou você? Você está achando que as trevas estão avançando? Você está achando que está tudo perdido? Tem 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. E Elias fala assim: aonde que está essa galera que eu não sei? Sabe por que ele não sabia? Porque Deus é especialista em trabalhar no anonimato. Deus trabalha escondido, porque Deus é um Deus de estratégia. E as trevas, elas necessitam fazer barulho, porque elas sabem o vazio das propostas que elas oferecem. As propostas das trevas são vazias em si mesmas, então elas têm que fazer barulho. Eles são barulhentos, mas são ocos. Agora nós nos intimidamos com o barulho que eles fazem, e por isso nós nos assustamos. Mas Deus nunca perdeu o controle da história. Ainda que você veja um cenário caótico, ainda que pareça aos teus olhos naturais, o Senhor continua, e Ele continua se movendo ao longo da história de maneira estratégica, com famílias estratégicas. E Deus, enquanto os exércitos se levantam, basta uma família estrategicamente posicionada. Para Deus é suficiente para mudar a história. E é disso que nós estamos falando nessa noite, da bênção do anonimato. Por quê? Porque a palavra anônimo significa autor desconhecido. O que é o anônimo? É um autor desconhecido. Anônimo não quer dizer um cara que não faz nada desconhecido, um negligente desconhecido, um Zé Mané desconhecido. Anônimo é um autor desconhecido. Um autor é alguém que está fazendo algo, ainda que não seja visível. O anonimato faz parte da escola de Deus. Deus, em toda a história, sempre formou libertadores de forma anônima. Deus nunca trouxe para vitrine
a formação de um libertador. Se você pegar a história de Moisés, Deus formou Moisés, escondendo Moisés estrategicamente dentro da casa do faraó, do qual Moisés um dia iria libertar o seu povo. Deus é um Deus de estratégia. Na casa de Jessé haviam muitos filhos, homens valentes, homens guerreiros, mas Deus escondeu o filho bastardo no campo cuidando de ovelhas. Enquanto ninguém via o que estava acontecendo, Davi estava sendo treinado por Deus, matando leão e matando urso. De maneira que quando ele enfrentou o gigante, aquilo que para os outros parecia um absurdo, para Davi era só a manifestação pública de tudo que ele foi formado no anonimato. O gigante foi só a promoção para Davi. Porque Deus nos prepara no anonimato, na escola do anonimato. Porque quando Deus constrói algo anônimo, isso é especialidade de Deus, porque Ele constrói no invisível. E Ele constrói no invisível, porque assim Ele tem o controle de manifestar no visível, no tempo que Ele acha que está pronto. É muito diferente você manifestar algo do que você exibir. Exibir você só exibe algo que é externo. Manifestar, você manifesta aquilo que está dentro e é exposto para fora. A exibição é temporal, a manifestação é eterna. Deus é um Deus que manifesta, Ele não exibe. Deus é um Deus que manifesta o seu poder nos seus filhos, mas Ele não é um Deus que exibe poder nos seus filhos. E nós estamos num momento da história onde o inimigo tenta de uma forma estratégica antecipar a manifestação. O que é isso? Ele quer exibir o que Deus está trabalhando no secreto. Por quê? Porque quando você precipita em exibir algo que não está pronto, você produz morte. O plano do diabo sempre foi o mesmo: matar o libertador antes que ele esteja pronto. E sabe como ele pode matar o libertador dos dias de hoje? Através de uma ferramenta que não parece que derrama sangue, são as redes sociais. Quando você pega uma menina com 11 anos de idade, que não entende nada da vida, mas está fazendo vídeo sensual no TikTok, sabe o que ela está fazendo? Ela está comprando a agenda do inimigo de ser exibida antes do tempo. Ela não sabe as consequências, porque ela não está pronta para saber. Ela não sabe que no seu futuro, esse vídeo que ela postou, de forma tão ingênua, pode ser destruidor para a vida dela. Eu compartilhava de uma menina que anos atrás teve uma briga na porta da escola. Viralizou esse vídeo, todo mundo viu. Duas meninas brigando, puxando o cabelo, até que uma leva um tapão na cara, sai quase torta e fala assim: já acabou, Jéssica? E daí filmaram isso e publicaram. Irmãos, o negócio virou uma febre. Tudo quanto é meme na internet era: já acabou, Jéssica? Esses dias, agora, isso já fazem anos, a menina cresceu, uma adulta. Esses dias essa menina apareceu e sabe que ela estava falando numa entrevista que até hoje ela está em depressão por causa da situação que ela passou numa brincadeira da porta da escola. Tratamento psiquiátrico por causa da exposição precoce, da humilhação pública. E não só ela, a menina que agrediu ela também hoje teve a sua vida arruinada por causa desse vídeo. Sabe, e eu não preciso ir muito além de falar de jovens que usam a internet para se expor de forma equivocada. Eu posso até trazer isso para dentro da igreja, quando eu vejo pessoas até bem intencionadas, recém-convertidas, jovens ministros, que na ânsia de se tornar conhecidos, usam as redes sociais de uma forma descontrolada. O cara tá chorando, foto do secreto, foto não sei do que lá, e posta vídeo, o vídeo da capa é sempre o cara com o microfone. Cara, quer vender uma imagem de pregador do evangelho. Deus nunca formou os libertadores dessa forma. Deus nunca expôs publicamente. Deus nunca formou libertadores com a visibilidade e com propaganda. Deus sempre formou no anonimato.
A escola de Deus é o anonimato. Existe uma diferença muito grande em ser manifestado por Deus e ter o desejo de se tornar conhecido. São duas coisas completamente distintas. Essas duas coisas estão descritas em Gênesis capítulo 6 e em Gênesis capítulo 7. O espírito de Babel, aqueles homens que construíram juntos uma torre, e o espírito deles era: façamos uma torre e tornemos o nosso nome conhecido em toda a terra. Eles queriam se tornar visíveis, eles queriam a fama. Deus olha do céu e fala assim: desbaratinou o plano deles. E no capítulo seguinte, o mesmo Deus que faz assim para aquele povo, fala assim para Abraão: eu farei o teu nome conhecido em toda a terra. Qual a diferença? Uma é você se autopromover, outra é Deus te promover. O problema não está na promoção, o problema é quem te promove. Nós precisamos entender que o anonimato faz parte da estratégia de Deus na formação do homem. E você pode ver isso em todos os homens, todos os libertadores. Eu falei para vocês agora, Davi foi formado completamente desconhecido e ignorado pela própria família. Moisés da mesma forma. E hoje pela manhã eu falava ainda que é mais do que Esther, irmãos. Uma menina, uma jovem órfã. Sabe, quando a Bíblia fala de cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro, era uma classe de pessoas completamente à parte da sociedade. Esther, ela era órfã, criada por um tio também que era um cara desconhecido. Essa família formada de uma órfã e um tio chamado Mardoqueu. Enquanto as trevas avançavam, enquanto os planos do inimigo eram arquitetados no palácio do rei, daí você fala assim: como que pode virar uma história dessa? Como que os judeus vão sair dessa? Tudo arquitetado, iam acabar com os judeus, uma sentença já assinada pelo rei, decreto firmado, irrevogável. E daí você olha para aquele momento da história e fala: não tem escapatória. Será que Deus precisa levantar um exército violento para enfrentar uma situação dessa? Não. Uma família composta de uma órfã e um tio é suficiente para Deus mudar completamente a história de uma nação. Uma família estratégica posicionada dentro do palácio foi suficiente para Deus transformar a história do povo judeu. A tua família é suficiente para Deus mudar a história. A nossa família. É incrível. Eu não sei se você não fica admirado da maneira como Deus opera. Irmãos, parece que a gente vê o avanço das trevas em todo lado, mas nesse tempo, nesses dias, Deus está levantando nesse lugar famílias estratégicas. O Senhor deu essa palavra ao apóstolo Eli, porque nós somos uma casa estratégica para Deus. Nós não somos os mais visíveis, nós não somos os mais numerosos, mas nós somos estratégicos. Por quê? Porque Deus encontrou em nós um coração disposto a obedecer a sua voz. E sabe o que Deus está fazendo nesses dias? Ele está levantando agora famílias estratégicas nesse lugar. É por isso que Deus está voltando os nossos corações aos nossos filhos, voltando os nossos corações para casa, porque Deus está levantando as nossas famílias como famílias estratégicas, posicionadas para esse tempo. Quantos creem nisso? Nessa escola do anonimato, até Jesus teve que passar. O próprio Filho de Deus passou escondido por 30 anos, desapercebido, sendo formado aonde? Numa família estratégica. Quem era José e Maria? Um homem que conseguia ouvir os sonhos, que conseguia entender os sonhos do Senhor, e uma mulher que preservou a pureza e não manipulou as coisas que Deus falou com ela.
Uma família simples, mas obediente à voz do Senhor, foi suficiente para formar o Filho de Deus quando se fez homem. Uma família estratégica. Você consegue mensurar, porque Maria teve que discernir que dentro daquele menino Jesus havia um libertador, que dentro daquele menininho que ela cuidava e trocava a fralda, ali estava o Cristo que iria transformar a história. Você consegue olhar para os seus filhos hoje e entender o que Deus plantou dentro de cada um deles? Uma família estratégica é uma família onde os pais têm um olhar profético para os seus filhos. Uma família estratégica é onde o marido consegue olhar para a esposa e entender o que Deus tem para a vida dela e impulsioná-la. Uma família estratégica é uma família onde uma mulher é sábia ao ponto de sustentar o marido nas suas dores e aflições. Uma família estratégica continua refletindo a luz de Cristo, mesmo nos dias de mais densas trevas. Jesus foi preparado pelo Pai no anonimato, estrategicamente. E diz a palavra em Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9, que mesmo considerando o fato dele ser o Filho de Deus, ele aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus, ele aprendeu a obediência, se sujeitando a uma casa, a uma família estratégica. E naquilo que ele se sujeitou, ele se tornou autoridade, ao ponto que as pessoas que o obedecem encontram vida. O que isso quer dizer para nós? Existem situações na minha e na tua vida hoje que são as nossas dores, mas essas nossas dores, elas vão ser motivo de cura para outros. Naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós obedecemos, naquilo que nós somos formados, amanhã nós somos aqueles que vão estar livrando a outros. Eu não sei se hoje você enfrenta um desafio com teus filhos, eu não sei se hoje você é filho e enfrenta desafio com teus pais. Eu sei que se você tiver disposição para caminhar e ser formado por Deus no anonimato, naquilo que você está sendo formado, você vai se transformar um libertador. Aqueles que foram para esse retiro de casais, cheio de esperança, Senhor, transforma a história do meu casamento. Sabe o que eu quero falar sobre a vida de vocês? Casais que foram para esse último retiro, Senhor, eu estou colocando todas as minhas fichas nesse retiro, o Senhor precisa fazer algo, nosso casamento não está legal. Vocês que foram nesse estado e confiaram no Senhor e suportaram até aqui os desafios, os próximos retiros de casais, vocês vão ser aqueles que vão estar ministrando para outros, porque naquilo que nós aprendemos, nós nos tornamos autoridade. E Jesus tem mais algo interessante nessa escola do anonimato, porque além dessa escola do anonimato nos formar no secreto, muitas vezes ela vai nos formar também na solidão. Existem lugares que você só vai poder passar sozinho, e quando você se sentir sozinho, você vai ter uma sensação de que você foi abandonado, e Deus vai precisar vir até você e falar: você não foi abandonado, só faz parte do processo da tua formação. Jesus foi criado numa família que o amava, ele estava cercado de discípulos e de pessoas que queriam ouvi-lo, mas as grandes vitórias de Jesus foram sozinhas. Quando Jesus foi ao deserto enfrentar o diabo, ele foi sozinho. Quando Jesus foi ao Getsemane e transpirou sangue, ele olhou para o lado, nenhum dos discípulos estavam junto dele, os seus amigos tinham deixado. E quando ele vai para a cruz, a sensação e a expressão do grito de Jesus é: Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele se sentiu abandonado, inclusive pelo Pai.
Agora, por que nós precisamos ser treinados nesse lugar tão solitário? Porque muitas vezes nós vamos precisar passar por caminhos sozinhos. Porque o reino de Deus se entra pela porta. E a palavra de Deus nos diz que essa porta é estreita. E ela não é estreita porque ela é difícil de ser acessada. Ela é estreita porque ela só passa uma pessoa. Quem foi que disse: eu sou a porta? Eu sou a porta. Foi o próprio Senhor Jesus que se apresentou como a porta. Ele inaugura um tempo novo. Ele é a própria porta de acesso ao reino de Deus. E essa porta é estreita porque ela tem o tamanho de uma pessoa. Eu sei que você não está entendendo o que eu estou falando, mas eu vou te explicar. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, vamos ler junto. Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A porta do reino de Deus é uma porta estreita, porque essa porta é do tamanho de uma pessoa, de Cristo. Sabe o que isso quer dizer? A palavra de Deus nos fala que é possível que você veja o reino, mas que nunca você entre por essa porta. Quando Jesus conversou com Nicodemos, ele falou a respeito disso. Nicodemos, você precisa nascer de novo para que você possa ver o reino de Deus. E depois ele repete a conversa e fala assim: você precisa nascer da água do Espírito para que você possa entrar no reino de Deus. E Nicodemos não entende aquelas palavras, mas ali Jesus estava falando: há uma diferença entre ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Tem um texto de João 17 que eu quero ler para vocês. Eu não queria que colocassem o texto ali, porque eu quero ler na tradução dessa Bíblia que eu tenho. É a versão Peshitta, é uma Bíblia que só tem a tradução dela em espanhol, mas a tradução dela é incrível e é perfeita. Ela fala assim, João 17, 22 e 23: eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que eles sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam plenos no um, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Sabe o que a Bíblia Peshitta fala? Para que eles sejam plenos no um. A nossa tradução vem assim: para que sejam perfeitos na unidade. É completamente diferente. Por que é plenos no um? Porque a única maneira de nós entrarmos no reino é nos tornando um com Cristo. Não é na unidade daquilo que a gente pensa ser unidade, porque a nossa entrada é individual. Meu irmão, eu quero te alertar de algo. Se a tua esposa é uma bênção e você toca a tua vida, os teus negócios, depositando a tua esperança nas orações da sua mulher, para os seus negócios dá certo, mas para entrar no reino de Deus é insuficiente, porque no reino de Deus você não entra de mão dada com a sua esposa, a porta você só entra sozinho. Você ama os teus pastores, os teus pais espirituais, e você até gostaria de estar muito perto deles, mas eu quero te dizer uma coisa: para entrar no reino de Deus, você não vai entrar de mão dada com ninguém, nem mesmo com Jesus. Ah, mas como assim? Se você tem uma experiência com Jesus externo, se você tem uma experiência com Jesus de ouvir falar, se você tem uma experiência com Jesus que você vê, mas você não consegue entender o que é se tornar um com Ele, você não consegue entrar. Porque para você entrar pela porta do reino, você tem que se fazer um com Ele. Quando você se torna um com Cristo, a tua vida é absorvida pela vida dele. Então você entra por essa porta que só tem o tamanho de Jesus. A porta do reino é como uma luva que cabe exatamente no tamanho de uma mão. A porta do reino de Deus se chama Cristo ressuscitado. E para eu entrar por ela, eu tenho que me tornar um com Ele. Tem pessoas que passaram as suas vidas inteiras frequentando ambientes de igreja,
mas nunca entraram no reino de Deus. Tem pessoas que conviveram com grandes ministros do evangelho, mas não entraram no reino de Deus, passaram uma vida de espectadores do reino. E essa foi a conversa de Jesus com Nicodemos. João capítulo 3, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Daí Nicodemos pergunta: mas como isso? E Jesus responde no capítulo 5: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Sabe o que significa a palavra ver que Jesus usa para Nicodemos no original? É a palavra eido, observar, saber a respeito, perceber com os olhos. Sabe o que ele está falando? É possível que você saiba a respeito do que é o reino de Deus. É possível que você saiba a respeito do que é novo pacto, do que é 5 ministérios. Você já ouviu falar e você sabe a respeito de paternidade. Mas entrar nessa realidade é outra história. A palavra que Jesus usa para entrar é a palavra ersekomai. Sabe aonde essa palavra é utilizada outras vezes na Bíblia? Quando um demônio toma posse do corpo de uma pessoa. Essa palavra é tão forte que ela quer dizer isso. O reino de Deus, ele tem que ser tomado à força. Por quê? Porque você tem que ser possuído por Cristo. Você tem que ser tomado por Cristo. Ele tem que se tornar a sua própria vida. E daí você pode então entrar no reino que pertence a Ele, que foi inaugurado por Ele e que tem exatamente o tamanho dele, porque Ele é a porta. Quantos podem dizer amém? E daí você pode me perguntar: apóstolo, mas então como eu faço para experimentar isso? Atos capítulo 14, versículo 22. Atos 14, 22 diz assim. Esse texto, antes de eu ler, esse texto é um momento onde Paulo, ele estava falando com seus discípulos e ele pensava que ele nunca mais voltaria a ver aquele povo. Paulo achava que depois essa seria a última vez que ele estaria com esse grupo de pessoas, que ele estava na iminência da sua morte. Então, quando você entende esse contexto, você fala: meu, o que o cara está falando é importantíssimo. E eu perguntava hoje cedo, falei assim: se você estivesse diante de alguém e você tivesse uma última chance de dar uma mensagem do Evangelho, o que você falaria? Você já pensou nisso? Eu nunca tinha pensado, até o momento que eu tive a oportunidade numa vez, numa viagem à China, e uma jovem que era a nossa intérprete naquela viagem todos os dias, e o Espírito Santo foi me incomodando, porque a gente estava fazendo várias visitas a fábricas, e quando chegou no último dia, o Senhor me falou assim: você sabe que você pode nunca mais ver essa menina? E realmente, eu acredito que nunca mais eu vou ver. E ele falou assim: você tem uma última chance para trazer uma mensagem a ela. E naquele momento, eu acho que eu entendi um pouco o que Paulo sentiu aqui, porque você só tem uma chance. Sabe aquela história da bala de prata? É uma última bala, você tem que acertar com precisão o que você fala numa hora dessa. Por que eu estou contextualizando isso para você? Para você entender a dimensão da importância desse texto para Paulo. Não era qualquer texto, era uma mensagem que ele queria dizer: olha, vocês precisam entrar no reino de Deus, e eu quero te explicar como vocês podem entrar. Olha para quem está do teu lado e fala assim: nessa noite o Senhor quer te arrancar da posição de espectador, para você se tornar protagonista da história. Eu quero te dizer algo, meus irmãos: pode ser confortável você estar vendo o reino de Deus, é confortável você vir à igreja nos cultos ao domingo, é confortável você estar assistindo ainda mais da sua casa no seu sofá, mas Deus não nos chamou para ver o reino, Ele nos chamou para entrar nesse reino. E uma coisa é ver, a outra coisa é entrar. Atos 14, 22 diz assim:
que Paulo estava fortalecendo os seus discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. O que Paulo estava fazendo? Fortalecendo os discípulos. E o que mais? Encorajando-os a permanecer. Permanecer aonde? Irmãos, se lembra qual é a escola de Deus? O anonimato. Se lembra que na escola de Deus tem uma classe que eu e você vamos ter que passar, que é a classe da solidão. Sabe o que Paulo está falando? Permaneça quando você se sentir sozinho. Permaneça quando parecer que está tudo dando errado. Permaneça quando parecer que as trevas estão avançando e você não vê solução diante dos teus olhos. Permaneça. Ele estava encorajando as pessoas a permanecer. Por quê? Porque faz parte de um processo para que nós possamos entrar no reino de Deus. É esse processo que nos transiciona da posição de espectador para protagonista. Quando nós entramos no reino de Deus, paramos de ser observadores da história para viver a história. Então, quando muitas vezes você se sentir sozinho, mesmo estando dentro da igreja, cercado de pessoas, não transfira a culpa para ninguém. Eu estou me sentindo sozinho e ninguém vê a minha dor. Não vai ver mesmo, porque isso é um processo seu. Eu me senti assim, cercado de pessoas. Quantas vezes fui me aconselhar com o apóstolo Hélio chorando, e eu saía e falava para a Leila assim, seu pai não me deu uma palavra, mas nenhuma palavra dele seria suficiente para mim, porque era um processo meu. Quantos de nós estamos cheios de culpa, de acusação, porque às vezes a gente acha que a gente está vivendo tudo isso porque alguém não nos deu a devida atenção. Não é isso, meu irmão. Nós amamos a sua vida. Eu amo com todas as minhas forças a vida de cada um de vocês. Vocês fazem parte da minha vida. Mas não é por isso que você não vai enfrentar problemas sozinhos. Porque a palavra nos diz que são nesses processos que nós conseguimos entrar no reino de Deus. Quando nós nos tornamos dependentes exclusivamente de Cristo. Ainda que você tenha um casamento excelente, que você ame o teu esposo e o teu esposo ame a sua esposa, tem momentos que é você e o Senhor. É você e o Espírito. Essa palavra que Paulo libera aos seus discípulos, que é necessário entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Essa palavra tribulação eu fiz questão de estudar ela, porque eu achei que eu estava vivendo alguma coisa desse contexto. Falei, que será que essa tribulação que você precisa passar para entrar no reino? A palavra tribulação no original é a palavra, é difícil de falar, tilipices. Mas eu vou mais para o significado, que é mais importante do que a palavra, né, seu Lucas? A palavra tribulação significa, vê se você se identifica com isso aí, irmão. Intenso estresse emocional, provocado pelas pressões externas e internas. Então, se nós fôssemos ler de novo o conselho de Paulo, de como você faz para entrar no reino de Deus, usando a tradução da palavra tribulação, ficaria mais ou menos assim: é necessário vocês passarem por uma grande pressão externa e interna, que produz em você esse nível de estresse, porque através disso você entra no reino de Deus. Esse amém foi de uma meia dúzia de gente que ficou até arrepiada de falar amém para isso, né? Mas eu quero te encorajar nessa noite. Eu quero te encorajar a parar de ficar olhando para as circunstâncias e parecer que não tem saída, que o mundo está ficando pior, que o anticristo está aí, que a igreja tem que ir, não tem mais jeito, não tem mais solução. Deus precisa apenas de uma família estratégica para transformar a história.
quando os judeus eram governados e dominados por Roma, quando se esperava o libertador, o Messias, eles esperavam que ele chegaria num carro de guerra, com cavalos e cavaleiros, mas Deus não precisava disso. Deus precisou somente de José e Maria, para que pudesse dar luz ao libertador. Deus precisa da tua família ajustada, para que possa produzir transformação e libertação, nesse momento da história da sociedade. Nossas famílias vão ser estrategicamente posicionadas por Deus, para transformar essa cidade. E quando se ouvir dizer por aí o que aconteceu naquela cidade de Taubaté, que agora a galera fala que é terra de adoradores, diz que as famílias de lá transformaram a história da cidade, você vai falar assim: eu ouvi uma palavra profética e acreditei, e ousei acreditar. Aleluia! João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse texto é um texto interessante, porque tem uma palavrinha ali, que quando eu descobri o significado dela, eu achei incrível, que é a palavrinha mas, porque parece que a gente está de novo diante de más notícias. Olha, eu estou falando para vocês ficarem em paz, porque tem muita aflição no mundo. Daí você fala: caramba, um fala que tem tribulação, Jesus fala que tem aflição, daí ele fala assim, mas, esse mas, a palavra no original mas é a palavra alá, que significa introduzir uma transição no texto ao assunto principal. Sabe o que isso quer dizer? Jesus estava falando assim: no mundo tereis aflições, mas deixa quieto, isso aqui não é o mais importante. Agora eu vou introduzir a parte mais importante. Eu venci o mundo, e se vocês se tornarem um comigo, vocês vão vencer também. Eu venci o mundo, e quando você render completamente a sua vida ao ponto de se tornar um comigo, você vai entrar no reino de Deus, e ainda nesse mundo você vai caminhar sobre todas as circunstâncias e adversidades, porque quem entra no reino de Deus vive uma realidade superior à realidade que nós estamos vivendo. Nós não somos governados por essas realidades, nós somos governados pelo reino da qual nós somos cidadãos. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você é cidadão do reino. Nós precisamos permanecer, e mesmo que nós venhamos a nos sentir a sós, mesmo que nós venhamos nos sentir pressionados, nós tenhamos a certeza que o Senhor tem o controle, e que através de muitas tribulações é necessário entrar no reino de Deus. Deus está levantando um povo que não é mais só observador da história, mas é protagonista da maior transformação que essa cidade já viu. Se você crê, diga amém. Fala assim: a minha família vai fazer parte dessa transformação. Eu profetizo sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre os filhos dos meus filhos, de geração em geração, saberão que Taubaté é terra de adoradores. Amém, amém. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia. Em 2021, o perfeito será visto em você.